te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Muito bom dia a todos vocês, começando mais um Café Comunhão. Hoje, dia 24 de maio, quarta-feira. Nossa leitura e reflexão hoje no Salmo 119, versículos de 81 a 88. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e juntos vamos ler e refletir em mais um texto das Sagradas Escrituras. Um prazer então ter você conosco. Desde já compartilhe com o maior número de pessoas possível esse vídeo e assim você estará contribuindo, colaborando para a divulgação e para que essa palavra possa se espalhar para todos os lugares, todos os cantos, né, dessa terra, desse mundo, assim produzindo na vida das pessoas a transformação necessária para que tenhamos um mundo diferente do que o que nós estamos vivendo. Pedimos então a sua colaboração para que você divulgue essa palavra. Dê o seu like, se inscreva se não é inscrito, incentive outros, né? Ative o sininho. Vamos alavancar o canal para que ele possa ter um alcance maior e possa então assim chegar a muitas outras pessoas, ok? Hoje o Salmo 119, então, de 81 a 88. Vamos falar sobre a esperança baseada em Deus e na palavra de Deus nas horas de maior angústia do salmista. E é sobre isso que ele vai discorrer, então, nesses próximos 8 versículos, sobre as suas horas de angústia, sobre as dificuldades que ele enfrentou e como ele, então, teve esperança baseada justamente no Senhor e na sua palavra, ok? Dando-nos, assim, um ensinamento claro e objetivo e como nós também tanto tempo depois, né? Tantos séculos depois, possamos também ter a mesma firmeza e a mesma esperança que ele, tá? De estarmos então baseando a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Bom? Muito bem. Temos então aqui a 11ª divisão de 8 versículos do Salmo 119, que se inicia com a letra Kaf, que significa palma da mão. Então, fazendo o nosso exercício, né? Juntando aqui, desde o versículo 1, versículos de 1 a 8, Aleph, que significa boi, de 9 a 16, Bet, que significa casa, de 17 a 24, Gimel, que significa camelo, de 25 a 32, a letra Dalet, tá? Significa porta, de 33 a 40, Re, que significa casa, de 41 a 48, Vav, que significa prego, de 49 a 56, Zain, que significa arma, de 57 a 64, Het, que significa cerca, de 65 a 72, Tet, que significa bolo de pão ou pacote, e de 73 a 80, Yod, que significa mão. Então vamos agora do 81 até o 88, que significa então palma da mão, tá? A letra então é Kaf e significa então palma da mão, 11ª letra do alfabeto hebraico, onde nós temos então a cada sessão de 8 versículos, iniciando e os 8 versículos tendo a primeira letra, né, baseada então na letra hebraica. No caso aqui agora temos então a palavra Kaf. Então todas os versículos, cada um deles começam justamente com essa letra Kaf, ok? E assim os demais também, como nós já anunciamos. Muito bem. Nessa porção, o salmista ele expressa sua profunda tristeza e angústia diante das grandiosas dificuldades
que estava enfrentando. Mais uma vez, repetimos que nós não sabemos quem é o salmista que escreveu, mas podemos imaginar que seja Davi que tenha escrito, e se foi, né, muito tem a ver com tudo aquilo que ele passou durante anos que ele ficou então fugindo da perseguição de Saul e também de vários outros povos. Mas mesmo no meio das noites mais escuras é possível ver então uma estrela. E o salmista se ampara em Deus e se ampara na sua palavra. A sua oração é: vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os teus testemunhos oriundos da tua boca. Tá? Isso expressa então toda a sua confiança e a sua esperança em Deus. Muito bem. Vemos os versículos de 84, vamos ver já, de 84 a 87, o salmista sendo perseguido, né? Sendo perseguido então por aqueles que estavam intentando contra a sua vida. Tá? Então ele vai mencionando nesses versículos justamente essa situação. Tá? Vemos aqui no versículo 81, ele dizendo o seguinte: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Então o salmista, ele coloca a sua confiança em Deus e na sua palavra, como dissemos, e ele não esperava a salvação senão aquela que procede de Deus. Tá? Todos os esquemas humanos são postos de lado e ele se concentra com todas as suas forças em esperar em Deus. E esse esforço é tão intenso por causa de uma verdadeira prostração de espírito. Está cansado, né, de tanta perseguição, está com o seu emocional abalado. E ele busca conforto, então, né, e forças no Senhor. Tá? Mas da mesma maneira que nós podemos usar, né, o perfume ou até mesmo o éter para poder aguçar o cérebro, né, de uma pessoa que está desmaiada e que precisa ser despertada, o salmista ele usa as promessas de Deus para poder despertar a sua mente. Ele sabe que Deus é fiel e suas promessas são verdadeiras, então ele se utiliza justamente dessa palavra para que ele possa então permanecer atento. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus ele é fiel, né, para nos ajudar em cada situação, e ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, para cada tentação, ele nos proverá então livramento para que nós possamos suportar. Ok? Versículo 82. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra, entre mentes dizia: quando me consolarás? Então o salmista declara que a sua vista, né, está aqui cansado, os meus olhos desfalecem. Sua vista está cansada de tanto ler as escrituras. Né? Ele está bastante cansado, espiritualmente falando, né? Fisicamente falando, está cansado. E ele aguarda então o livramento e a ajuda da parte de Deus. Então aqui nós temos ecos justamente desse seu momento, dessa sua situação em que ele está então vivendo no momento, né, de grande aflição e grande tristeza, de grande cansaço, e ele precisa então justamente de alívio que venha da parte do Senhor. Ele anseia pela consolação de Deus. Quando me consolarás tu? Né? Somente Deus pode consolar os nossos corações da maneira que nós precisamos e da maneira que seja plenamente satisfatória. Tá? O Senhor Jesus ele contou uma parábola da viúva e do juiz iníquo, né? Com um propósito específico de nos incentivar a orar sempre e nunca esmurecer. Então isso está em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, você pode ler lá e entender e compreender justamente essa passagem, esses versículos que mostram de forma tão clara e tão objetiva como nós devemos estar sempre na presença de Deus, né? E com insistência, no sentido de não desfalecermos nas nossas orações, né? Ou seja, não acharmos que Deus não responde, que não vai resolver nada, e nós então
nos calarmos. Nós devemos permanecer, né, firmes no propósito até que ele então possa nos responder. (83) Pois estou como o odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos, né? Então ele fala aqui sobre a questão do odre na fumaça, mencionando justamente o aspecto de que essa fumaça, esse odre, esse recipiente, né, que é feito inteiramente do couro de um animal, servia justamente para guardar e para transportar líquidos, tá? E esses odres, então, antes de receberem líquidos, eles eram defumados. E essa defumação era necessária para deixá-los macios e bem maleáveis, para que eles pudessem, então, transportar água, principalmente para suas viagens. Mas a fumaça, combinada com o calor, fazia também com que os odres ficassem escuros e cheios de rugas, com a aparência de gastos, né? Uma aparência não muito agradável. E é esse aspecto de algo, então, estranho, né? Algo rústico, cheio de rugas, né? E cansado, que o salmista faz referência. Ele se sente como um desses odres, né? O odres. A situação que o salmista estava vivendo, então, era semelhante ao que a fumaça e o calor faziam com esses odres, tá? Trazia justamente esse infortúnio, né? Essa aparência não muito agradável. Mas a confiança do salmista está colocada no Senhor, e por isso, então, ele continua com seus olhos voltados para o Senhor. O versículo 84, quantos serão os dias do teu servo? Né? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Então o salmista estava sendo perseguido e lhe parecia que os dias da sua aflição eram muitos. E que se continuassem, ele acabaria, né, por levar a sua vida a um final muito triste, muito melancólico, muito depressivo. Então a brevidade da vida humana é um ótimo argumento contra a duração da aflição. Essa aflição não demorará, né, não perdurará para sempre. O salmista então coloca a sua vida nas mãos de Deus e espera em Deus a justiça, para que então possa prevalecer contra aqueles que estão perseguindo a sua vida. Versículo 85. Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Por diversas vezes ele usa essa expressão dos soberbos, dos perversos, dos orgulhosos. Então os soberbos decidiram acabar com a vida do salmista. E para alcançar esse objetivo, passaram a tratá-lo como um animal. Cavaram não uma, mas várias covas para fazê-lo cair nessas covas. E tudo isso era contrário, então, justamente à vontade de Deus e ao mandamento, a sua palavra, que desde Levítico capítulo 19 dizia, né, que as pessoas deveriam amar umas às outras e não agir dessa forma, tentando então de alguma maneira destruir a vida de outra. Ok? Então ele diz aqui sobre vários inimigos que estão tentando tirar a sua vida, que estão então cavando covas para que ele possa cair nela e possa morrer. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Então muitas vezes a obediência aos mandamentos de Deus implica em desconforto e em dificuldades, porque isso vai despertar muitas vezes inveja na vida de outras pessoas. O inimigo vai levantar-se e vai levantar pessoas e situações para tentar então demovê-lo, né, do desejo de continuar na presença de Deus, tá? Então, mas nós temos sempre que nos lembrar que o caminho de Deus pode ser difícil, mas é sempre o caminho certo, é o caminho que nos leva realmente à salvação, é o caminho que nos dá justamente tudo aquilo que nós necessitamos, né, para a satisfação da nossa alma. Então Jesus mesmo ele instruiu os seus discípulos com as seguintes palavras: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que se acertam com ela. Então, caminho largo, espaçoso, caminho fácil, mas que conduz à perdição. Caminho estreito, porta estreita, né?
mas é um caminho que conduz à vida e à salvação. Então, note o pedido do salmista, né? Diante das perseguições. O que ele diz? Ajuda-me. Então, essa é uma oração simples e poderosa. Ajuda-me, Senhor. Então, a ajuda de Deus deve ser a motivação da nossa esperança. As dificuldades, mesmo as que envolvem a dor, não são tão relevantes quanto a esperança, né, de Deus em nossas vidas. Então, nós devemos aguardar e esperar o livramento do Senhor. Enquanto isso não acontece, nossa motivação deve estar no fato de pedir ajuda a Ele e esperar que isso chegue o mais rapidamente possível. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Então, toda essa dor, toda essa angústia, toda essa perseguição, ele diz que quase o consumiu, mas ele, né, não se deixou prostrar, não se deixou vencer por essas situações. Então, os inimigos do salmista quase alcançaram o seu objetivo de destruir, mas o salmista percebe claramente o limite imposto por Deus aos seus inimigos. Então, o Senhor permite, né, essa ação até um certo ponto, até um certo limite, não permitindo que vá além, para que você não venha sucumbir e cair. Então, ele sabe que o mal que eles podem fazer, né, resume-se a essa vida. E ele, então, não permite que isso vá adiante. Então, aqui cabe bem as palavras do Senhor Jesus quando ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tá? Então é isso que ele deixa claro aqui para cada um de nós. Tá? Eu não deixei os teus preceitos. O salmista permanecia então fiel aos caminhos do Senhor, não se deixando levar por todas essas dificuldades, mas permanecia firme diante desses embates, diante dessa luta. Ok? Versículo 88. Vivifica-me segundo a tua palavra, segundo a tua benignidade, aliás, assim guardarei o testemunho da tua boca. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. O salmista então pede para ser vivificado pelas misericórdias de Deus. Essa palavra é uma palavra hebraica que, traduzida, né, por misericórdia, faz referência então à bondade, à benignidade, à fidelidade de Deus. E é nessas qualidades de Deus que o salmista então espera, na sua bondade, na sua benignidade, na sua fidelidade. Tá? Seu desejo é ser fortalecido por Deus, pois ele sabe que quando a vida interior vai bem, então tudo vai bem. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça ruir, seja de grandes dificuldades, né? Se o meu interior está bem com Deus, o exterior suportará as adversidades. Tá? Então a sua esperança e confiança estão somente e completamente depositadas na pessoa de Deus. Então o salmista pede a força de Deus para poder ser obediente aos seus mandamentos, né? Para poder então guardar o testemunho então do Senhor. Concluindo então nessa manhã, o que nós temos aqui justamente no Salmo, né, os versículos de 81 até 88, nós vemos então como salmista, nós precisamos também colocar as nossas vidas completamente nas mãos de Deus e esperar com confiança em Deus e na sua palavra para obter o livramento necessário. Precisamos, né, colocar as nossas vidas na mão de Deus. Você que está aí do outro lado me ouvindo, e porventura passando por dificuldades, adversidades, lutas, aflições da sua vida, você precisa colocar a sua vida completamente nas mãos de Deus e esperar com confiança, né, nele, na sua palavra, o livramento necessário para a sua vida. Todos os esquemas humanos precisam ser aposentados. Precisamos deixar de lado os nossos achismos, né? As nossas próprias vontades, aquilo que a gente pensa ser o melhor, e realmente confiar plena e totalmente no Senhor. Ok? Segunda coisa, temos que nos conscientizar que o caminho de Deus não é fácil, mas é o melhor caminho para nós e é o único caminho certo. Tá?
É o único caminho certo. O mundo tem muitos e muitos caminhos, mas todos eles levam à perdição. Deus diz que há caminhos que vão para ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, o caminho de Deus, ele nunca disse que seria fácil, muito pelo contrário. Ele disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas com certeza é o melhor caminho para nós. Esse caminho estreito, difícil, porque é o único caminho certo. Então, creia nisso, entenda isso, viva isso. Terceira coisa, Deus tem prometido nos guardar, nos defender, nos socorrer, nos conduzir, né? E ele deixa isso muito bem claro na sua palavra, quando ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão de direita e te digo: não temas porque eu te ajudo. Tá? Então isso está no livro de Isaías. Então guarde bem essas afirmações no seu coração e que você possa realmente, nós possamos, né, realmente guardar a nossa vida, temos aguardado, defendido, socorrido a nossa vida pelo Senhor. Entendemos que Ele prometeu isso e que Ele vai agir dessa forma para nos livrar. Tá? Outra coisa importante, devemos preservar, né, perseverar em oração, aguardando a oração de Deus, né, a ação, aliás, de Deus. Então precisamos perseverar. Então aquela mulher, né, persistiu com um juiz que era iníquo, corrupto, sempre pedindo, sempre falando a mesma coisa até que fosse atendida. Tá? Então nós precisamos perseverar em oração e aguardar o tempo de Deus agir. E em último lugar, precisamos pedir que Deus nos ajude e nos vivifique com as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, e é por causa dessas misericórdias que não somos consumidos. Precisamos, né, ou deveríamos ser condenados, mas a misericórdia de Deus, ela é grande e nos alivia e traz para nós o perdão necessário. Então, com a presença de Deus em nossas vidas, nós podemos fazer como o autor da Epístola aos Hebreus, né, nos orienta. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que pode me fazer o homem? Pode destruir o meu corpo, né? Mas não poderá, em hipótese alguma, destruir a minha alma, porque essa está guardada nas mãos de Deus em Cristo Jesus. Estamos, então, duplamente seguros em Cristo e em Deus. Então, isso deve trazer realmente grande motivação, satisfação, alegria para o seu e para o meu coração. Ok? Então, sigamos os conselhos aqui que nós acabamos de ouvir do salmista nesse texto bíblico, nesses 8 versículos, e com certeza nós estaremos então confiantemente, né, esperando no Senhor, aguardando, né, tendo a nossa esperança baseada em Deus e na sua palavra, nas horas mais difíceis da nossa vida. Nós vamos então manter a sobriedade, porque nós confiamos em Deus, porque nós confiamos na sua palavra e temos certeza de que Ele agirá então no tempo oportuno. Que Deus possa te abençoar, dando a você no dia de hoje da sua misericórdia, e a cada dia essa misericórdia seja renovada na sua e na minha vida. Tá bom? Que Deus abençoe, que todos tenham uma boa quarta-feira, debaixo da proteção do Senhor, da direção dEle, e amanhã, Ele nos permitindo, estaremos juntos mais uma vez, então, a partir do versículo 89, vendo mais uma sessão de 8 versículos, tá? Estaremos, então, na 12ª divisão desses versículos. E são, no total, né, 22, o alfabeto hebraico tendo 22 letras. Então, nós temos aí 22 sessões. Amanhã, se Deus permitir, estaremos vendo a 12ª. Tá? Fique firme, vamos estar juntos aí amanhã. Não desista, não esmoreça. Vamos continuar firmes no propósito de conhecer mais e mais dessa palavra e sermos por ela edificados. Tá bom? Pai, obrigado por essa manhã, pela tua palavra mais uma vez. Edifica a nossa vida, ajuda-nos e que nós tenhamos sempre a nossa esperança
depositada no Senhor e na sua palavra, para que possamos assim, ó Deus, resistir os dias maus e permanecer firmes e leais ao Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Tenham todos, então, uma boa quarta-feira debaixo da graça e da direção do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço e até lá. Pra te adorar.